Nós convidamos para a palestra com a seguinte temática: Inovações na Saúde do Piauí. Convidamos para subir ao palco o Dr. Carlos Costa. Dr. Carlos é gestor da MedSafe, é neurologista, professor e coordenador da linha de cuidados do AVC, trazendo uma visão atualizada e inovadora sobre os avanços na saúde no nosso estado. Com vocês, o Dr. Carlos Costa. Boa tarde. Queria primeiro agradecer o convite aqui para trazer esse tema do qual eu sou muito entusiasta, né? Porque, em termos de inovação na saúde do Piauí, a linha de cuidados de AVC, por si só, já seria uma extrema revolução, porque ela revolucionou a forma como um paciente com AVC é tratado aqui no Piauí. Só para que vocês, né, boa parte da plateia aqui é estudante de medicina, entendam, até 2021, poucos eram os pacientes que tinham a oportunidade de ter acesso ao tratamento agudo da fase do AVC, ou seja, a terapia de reperfusão cerebral, que é responsável por mudar o prognóstico deste paciente. Então, o que eu vou tentar trazer aqui para vocês hoje é um pouco da minha experiência, que eu vivencio tanto de forma gerencial, como coordenador da linha de cuidados de AVC na MedSafe, mas também do ponto de vista assistencial, porque eu sou também plantonista da linha de cuidados de AVC. Então, para começar contextualizando o tamanho do problema que o acidente vascular cerebral representa, né, o AVC é a principal causa de incapacidade no Brasil e no mundo, e aqui no Brasil, em 2023, foi responsável por mais de 112 mil óbitos, se tornando a principal causa de morte em nosso país, à frente, inclusive, do infarto agudo do miocárdio. E a gente sempre tem que ter em mente que o tratamento do AVC ele é um tratamento que é tempo dependente, ou seja, o prognóstico, o desfecho funcional do paciente com AVC agudo, ele depende muito da rapidez com que esse paciente é tratado, ok? Para que vocês tenham ideia, com relação ao AVC isquêmico, cuja terapia de reperfusão cerebral pode ser feita através de trombólise intravenosa em até 4 horas e meia, quando este paciente ele é tratado em até 3 horas, o NNT, ou seja, o número necessário ao tratamento para que eu tenha um paciente se beneficiando do tratamento, é de 10. No entanto, se eu alargo um pouquinho essa janela, entre 3 horas e 4 horas e meia do início dos sintomas, o NNT, o número necessário ao tratamento, ele já dobra, ele já passa a ser 20, tá certo? E acima de 4 horas e meia, esse número aumenta ainda mais. Então, é uma doença que ela é tempo dependente, o tratamento dela é tempo dependente. Então, é por isso que é importante organizar recursos, tá certo? Para fornecer o tratamento adequado a este paciente. E aí é que vem a linha de cuidado. Então, quando a gente fala em linha de cuidado, o que é uma linha de cuidado? É uma forma de articulação de recursos e de práticas de produção de saúde orientados por diretrizes assistenciais. Aqui no Brasil, a linha de cuidados de AVC, ela foi originalmente implantada em 2012 e depois consolidada aí através de portarias de 2017. E quais são os objetivos de uma linha de cuidado de AVC? O objetivo principal e geral é reduzir a mortalidade pelo AVC. Mas existem objetivos específicos, como disseminar o conhecimento de que o AVC é uma emergência médica, melhorar o conhecimento da população sobre o AVC, aumentar a resolutividade da rede básica de atenção à saúde, qualificar o SAMU, habilitar unidades de atendimento de urgência tipo 1, tipo 2 e tipo 3 aos pacientes com AVC, ampliar a oferta de leitos hospitalares, tanto para a reabilitação como também para cuidados crônicos complexos, e instituir também uma adequada retaguarda ambulatorial, porque também não basta apenas tratar a fase aguda do paciente, depois é importante fazer a prevenção secundária e evitar novos eventos na vida deste paciente. Tá? No entanto, existem barreiras muito grandes à implementação de uma linha de cuidado como essa, tá? Particularmente num país como o nosso, de dimensão continental. Então, destaco-se aí alguns determinantes geográficos, com a dificuldade de acesso à população a centros de AVC, já que esses centros eles têm uma concentração maior nos grandes centros urbanos, tá certo? E, além disso, existe um desequilíbrio muito grande entre a demanda, ou seja, a quantidade de pacientes que sofrem de AVC, e a oferta de mão de obra especialidade, a oferta de neurologistas, tá? Então, para tentar contornar esse gap que existe, esse desequilíbrio que existe, é que a telemedicina se tornou uma ferramenta importante dentro da linha de AVC. E quando a gente fala de telemedicina aplicado ao AVC, nós estamos falando de tele-AVC,
que é uma rede de comunicação audiovisual e sistemas computacionais que fornecem a base para um modelo de atendimento colaborativo e interprofissional com foco em pacientes com AVC agudo. Isso aqui, pessoal, para a implementação da telemedicina no cuidado de AVC, existe um grande embasamento teórico, né? Eu trouxe para vocês aqui algumas referências, algumas meta-análises que baseiam, que fundamentam aí a aplicação da telemedicina no tratamento agudo do paciente com AVC, inclusive essa aqui, que é mais recente, de 2023, que tentou responder a este questionamento. É o tele-AVC mais efetivo que o tratamento convencional para o AVC isquêmico agudo? Tá certo? Então, essa revisão sistemática, essa meta-análise aí, não mostrou que ele é superior ao tratamento convencional, ou seja, ao tratamento presencial, mas também confirmou que a telemedicina, o tele-AVC, não é inferior ao tratamento convencional, ao tratamento presencial. Ou seja, quando a gente compara, por exemplo, o tempo porta-agulha, que é o tempo que leva desde a admissão do paciente até o início da trombólise, eles são parecidos tanto no tratamento presencial como no tratamento por tele-AVC. Além disso, os desfechos funcionais do paciente, mortalidade, incapacidade funcional, taxa de transformação hemorrágica, também não se mostrou diferente entre o tratamento por telemedicina e o tratamento convencional, tá? Então, em resumo, a trombólise via telemedicina aumenta a cobertura e taxa de trombólise, diminui o tempo porta-agulha e não aumenta a mortalidade ou hemorragia sintomática. É por isso que guidelines importantes, como o guideline aí da Academia Americana, né, de AVC, tá, já coloca esse tópico dentro das suas resoluções. Então, de acordo com o último guideline de 2019, né, esse guideline ele fala que o uso da telemedicina, do tele-AVC, deve ser encorajado por instituições de saúde, por governos, tá certo? E que o tele-AVC, ele pode ser efetivo para você determinar quais são os pacientes que são elegíveis ao tratamento trombolítico, assim também como pode ser utilizado para eleger aqueles pacientes que podem se beneficiar de trombectomia, que é uma outra forma de terapia de reperfusão cerebral que nós temos para a fase aguda do AVC. Só que, durante muito tempo, né, aqui no Brasil, essa telemedicina ela foi exercida de uma forma muito tradicional, em que existia um hub, ou seja, um centro terciário, em que o profissional tinha que se deslocar até o hospital terciário, tá certo? E ali daquele hospital terciário, através de um computador, é que ele coordenava a atenção em diferentes filiais, tá certo? Então, isso acaba encarecendo um pouquinho mais o processo, já que o profissional precisa se deslocar à unidade de saúde, tá certo? E para tentar suplementar isso, contornar esse problema, é que veio depois, se sobressaiu depois, a telemedicina móvel, que é justamente a proposta que a gente traz aqui para vocês hoje, tá certo? A nossa linha de AVC aqui no Piauí, ela é indissociável da telemedicina e ela é exercida através de telemedicina móvel, através de um aplicativo, que é o aplicativo da MedSafe, tá certo? Que pode ser acessado de qualquer smartphone, mas também pode ser acessado através de site em notebook, por exemplo, tá? Então, isso possibilita que o profissional, o neurologista, ele possa atender o seu caso de qualquer lugar que ele esteja com conexão à internet. E para vocês entenderem a grandeza da nossa linha de AVC, tá certo? Isso aqui é a região que atualmente é coberta pela nossa linha de AVC. Então, a gente está presente em quase todas as regiões de saúde do Piauí. Então, aqui na região de Entre Rios, nós temos essas unidades, o Hospital Getúlio Vargas, o Hospital do Monte Castelo, do Liceu, o HUT e algumas UPAs. Na região da planície litorânea, o Hospital UEDA, de Parnaíba. Na região de Cocais, o Hospital Chagas Rodrigues, em Piripiri. Na região do Carnaubais, o Hospital de Campo Maior. Na região do Vale do Guaribas, o Hospital Justino Luz. Na região do Vale do Canidé, recentemente entrou agora o Hospital Deolindo Couto, de Oeiras. Na região da Serra da Capivara, o Hospital de São Raimundo Nonato, senador Cândido Ferraz. E está em fase de implementação também, na região da Chapada das Mangabeiras, o Hospital Manuel de Souza, lá de Bom Jesus, tá certo? Então, essas aí que estão colocadas no slide são as unidades que atualmente dispõem de acesso direto ao aplicativo. Isso não significa que os demais municípios não sejam contemplados na linha de AVC. Então, eles podem ter acesso à linha de AVC via regulação. Então, se é um município que não tem acesso direto ao aplicativo, o profissional que está na linha de frente regula o paciente e a central de regulação nos informa desse caso e a gente vai orientar a adequada regulação desse paciente para um desses centros que já estão presentes aí na linha de AVC.
E em negrito são aquelas unidades que atualmente realizam o tratamento trombolítico para o AVC, sendo que o Hospital Getúlio Vargas, além do tratamento de trombólise, também dispõe do tratamento com trombectomia mecânica para a fase aguda do AVC. A MedSafe, ela assumiu o cuidado dessa linha em 15 de setembro de 2022. Então, é importante ressaltar que a linha já existia um pouquinho antes, em 2022, tá certo? E em 2023, em setembro de 2023, a MedSafe assumiu a coordenação dessa linha e foi responsável pela ampliação que vocês estão visualizando no momento. Então, como é que funciona o atendimento no aplicativo? Então, o paciente ele é atendido por um profissional que está lá na ponta, ou em uma daquelas UPAs, ou em um daqueles hospitais regionais lá, tá? E esse profissional ele coloca o caso na plataforma, então ele cria uma espécie de prontuário eletrônico, que é o atendimento do paciente, como está mostrado ali à esquerda, tá certo? Dentro desse atendimento, ele vai preencher informações sobre o caso, então vai colocar a história clínica do paciente, vai preencher os protocolos, informando o horário de entrada do paciente, o horário de realização da tomografia. Esses dados para a gente são muito importantes para a gente poder gerir posteriormente esses dados, ver se tem algum lugar, por exemplo, que está com tempos extrapolados, com tempo fora do esperado, dentro do protocolo, tá? E aí começa a discussão entre o profissional que está realizando o atendimento lá na ponta e o neurologista que está atendendo na plataforma. Então, esse profissional, ele insere esse atendimento que ele fez dentro de um chat, e no chat vai ter toda a conversação sobre o caso. Então, aqui, mostrando exemplos aqui de diálogo entre um neurologista e um profissional, um clínico que está atendendo o paciente lá no Hospital de São Raimundo Nonato. Nesse caso aqui foi indicada a trombólise, né? O profissional ele orienta qual a dose que deve ser utilizada, quais são os cuidados que tem que ter durante o tratamento trombolítico, pós-trombólise, né? E ele acompanha toda a evolução do tratamento do paciente. Então, por exemplo, aqui nessa última fotografia, mostrando justamente a evolução desse paciente para a qual foi indicada a trombólise. É um paciente que saiu de um déficit muito incapacitante, com NIH de 17, o NIH é a principal escala que a gente usa para avaliar déficits no paciente neurológico, tá? Um NIH de 10 é um déficit muito grande, e esse paciente, ao final da trombólise, ele saiu com NIH de 1, ou seja, com um déficit que a gente considera mínimo, que vai ter poucas repercussões funcionais na sua vida. E quais são os recursos que o aplicativo também integra aí para facilitar esse atendimento do paciente com AVC? Então, dentro do próprio aplicativo, a gente consegue avaliar exames radiológicos em tempo real. Então, os tomógrafos das unidades que fazem trombólise são integrados com o aplicativo da MedSafe. A gente consegue ter acesso aos exames de tomografia com o mínimo delay possível, tá certo? Então, em poucos minutos, a gente já tem acesso à imagem que é feita em todos os hospitais da linha de AVC, e são imagens em formato de COM, a gente consegue janelar essas imagens, e o próprio neurologista faz uma avaliação daquelas imagens. Então, aqui, por exemplo, essas tomografias são de um paciente que foi recentemente atendido no HGV, que apresentava um AVC isquêmico ainda em tempo de intervenção, ainda em janela de reperfusão cerebral, secundário a uma oclusão de artéria cerebral média esquerda. Esse paciente ele foi submetido à trombectomia, tendo evoluído com um bom desfecho favorável. Corroborando aquele fato que eu trouxe para vocês, de que a telemedicina ela pode ser utilizada, por exemplo, para eleger pacientes candidatos à trombectomia mecânica, né? Um outro recurso que a gente também tem dentro do aplicativo é a utilização de conferência por vídeo. Então, caso o profissional lá da ponta tenha alguma dificuldade na realização do exame neurológico, né, ele pode acionar o neurologista da plataforma, e o neurologista pode prestar esse auxílio fazendo uma chamada de videoconferência. Então, isso é muito interessante, né, para profissionais de ponta que não são médicos especialistas. Às vezes é natural que eles tenham alguma dificuldade com o exame neurológico, né? Muitos de vocês vão enfrentar essas dificuldades quando estiverem exercendo a profissão de médicos, né? E vocês podem utilizar esse recurso. Então, o neurologista ele entra através de videoconferência e examina o paciente junto com o médico lá da ponta, tentando esclarecer essas dúvidas. E essa conferência é feita pelo próprio aplicativo. Não precisa o médico sair do aplicativo para fazer uma outra janela, tá? E, como eu falei, durante o atendimento, a equipe que está prestando a assistência localmente, ela vai preenchendo alguns protocolos, informando o tempo de chegada do paciente, o tempo de realização da tomografia, o tempo que foi indicada a trombólise,
o tempo de término da trombólise. Esses dados, pessoal, eles são utilizados para produzir relatórios através de Business Intelligence. Então, a gente utiliza esses relatórios, né, para entender se os hospitais estão dentro das metas que a gente estipulou, se tem algum hospital que possa estar enfrentando alguma dificuldade específica, e para tentar fazer intervenções pontuais naqueles casos que a gente vê que os tempos estão excedendo um pouco o ponto que a gente quer. Além disso, eu não coloquei aí no slide, tá certo? Mas existe também possibilidade de a gente fazer rastreamento de ambulâncias. Então, existe muita regulação de paciente. Às vezes o paciente está em uma cidade que não tem acesso ao trombolítico, esse paciente ele precisa ser regulado de uma cidade interior, por exemplo, para o HGV, tá certo? É possível, através de georreferenciamento, fazer um acompanhamento do trajeto dessa ambulância. Então, isso é importante porque permite à equipe que vai receber o paciente que se prepare, que já deixe o trombolítico pronto ali, facilmente acessível, permitindo que assim que o paciente chegue, já seja atendido rapidamente, minimizando qualquer tempo de espera. E aí, trazendo aqui para vocês já alguns resultados da nossa linha. Então, através daqueles protocolos que são preenchidos, né, pelos profissionais locais, né, a gente vai gerando relatórios e vendo como é que está a evolução da linha de AVC. Então, como eu falei para vocês, a MedSafe assumiu a linha de AVC a partir de 15 de setembro de 2022, então trago dados até o final de abril desse ano. Nesse período foram realizados 3.000 atendimentos, com a média de atendimentos de AVC de 170 casos por mês. Isso refere-se apenas a pacientes com AVC. É importante ressaltar que existe também uma outra linha que faz parte do aplicativo da MedSafe, que é a linha de cuidados de AM, e mais recentemente, desde abril, também a linha de trauma está funcionando através do aplicativo da MedSafe. Então, apenas para casos de AVC, foram 3.000 atendimentos nesse período, sendo realizados também no mesmo período 300 trombólises, com a média de 15 trombólises por mês, com um porta-agulha aí de 1 hora e 27 minutos. Que é um porta-agulha apenas levemente superior ao que aquela última meta-análise que eu mostrei para vocês, de 2003, apresentava. Naquela última meta-análise, o tempo porta-agulha foi de 1 hora e 17, 1 hora e 13, desculpa. E aqui mostrando a distribuição das nossas trombólises por unidade de saúde. Como era de esperar, né, a unidade que mais tromboliza é o HGV, com a unidade de Teresina, mas destaque-se aí algumas outras unidades no interior, como, por exemplo, também o Hospital Regional Justino Luz, lá em Picos. E a consequência de todo esse trabalho já pode ser visto de forma objetiva através da redução da mortalidade por AVC aqui no Piauí. Então, isso aqui são dados da Secretaria de Saúde do Estado do Piauí, tá certo? Em 2020 foram 913 óbitos por AVC aqui no Piauí, e em 2024, né, já 2 anos após a implementação da linha de AVC, através de telemedicina, esse número de óbitos já reduziu para 649, uma queda aí de óbitos de quase 30%, um número muito expressivo, né, numa pequena faixa de tempo. Então, pessoal, essa era a mensagem que eu tinha para trazer aqui para vocês, tá certo? É uma ferramenta que tem modificado muito a forma como o paciente com AVC é tratado no Piauí, e eu considero que seja uma ferramenta muito interessante, inclusive para vocês, futuros profissionais, né, que não vão ser médicos especialistas na área de neurologia. Então, vocês podem, através dessa ferramenta, oferecer um cuidado adequado ao paciente com AVC agudo e também tentar tirar eventuais dúvidas na assistência a esse paciente através de uma equipe altamente especializada e comprometida na assistência ao paciente com AVC. Tá? Agradeço a atenção de todos e fico à disposição. Obrigado, doutor Carlos. Nós, então, vamos abrir as perguntas. Mais uma vez, quem tiver interesse em fazer pergunta, é só levantar o braço, que nós vamos levar até vocês o microfone. Bom, Carlos, parabéns aí pelo trabalho, né? Isso para a gente que já vê a saúde pública do Estado em várias outras condições e tem visto a melhoria que vocês têm trazido por conta dessas linhas. Tem a linha do infarto também, né? Que é uma linha interessante. E isso mostra aí pela própria redução de mortalidade, né, que não é um desfecho simples, é um desfecho que a gente chama dentro da medicina um desfecho duro, né, um desfecho maior,
de quase 30%. Então, isso é um impacto social muito grande aqui para o Piauí. A gente ainda se pergunta, por exemplo, aqui que nós temos uma medicina de ponta, por exemplo, e não temos um atendimento público de infarto, por exemplo. Pronto-socorro do SUS aberto, de porta aberta, nós não temos aqui no Piauí, até hoje. Então, eu como cardiologista, e isso quem é cardio sabe aqui que a gente já fala isso há muito tempo, mas eu entendo sempre que a gente está numa perspectiva de melhoria, né? E como eu falei também quando eu comecei aqui esse evento, eu disse, não adianta a gente ficar só falando do que é problema, né? Então, você trouxe aqui uma das soluções, parabéns, e eu queria te perguntar qual é a maior dificuldade, e você trouxe também uma coisa que o doutor Paulo acabou falando aqui, não sei se você estava durante a palestra dele, que ele disse, a tecnologia tende a trazer a saúde para os locais distantes. Então, você trouxe cuidado para cidades que não são ricas, são cidades pobres. O nosso estado já é pobre, então, interior também aqui, são cidades pobres, mas trouxe esse acesso. O que você acha que falta mais para a gente chegar ali no leste? Eu vi que ainda não estão ali no leste ali do Piauí, ampliar mais essa rede para que seja feita toda a cobertura do nosso estado, que esse programa que simplesmente, eu acho que que deve ser mostrado não só aqui, deve ser mostrado nacionalmente. É excepcional. E aí, o que você acha para a gente chegar mesmo a todas as regiões aí do Piauí? Então, doutor Nilton, eu enxergo duas dificuldades. Realmente, o extremo sul ali do Piauí, ele é uma região que ficou mais um pouco a parte desse processo inicial da linha de AVC, né? Então, só recentemente agora Bom Jesus está começando a entrar na linha de AVC agora, mas realmente no início da linha, aquela região ali da Chapada das Mangabeiras ficou um pouquinho excluída desse acesso do paciente com AVC, né? Uma das dificuldades é tecnológica mesmo, particularmente na linha de AVC, a gente depende do tomógrafo, né? Então tem que ter a disponibilização do tomógrafo. Da linha do AM é um pouquinho mais fácil, porque a tecnologia é mais de menor complexidade, que é o eletrocardiograma, né? Mas no AVC a gente necessita do tomógrafo. Além disso, existem alguns outros pré-requisitos que um centro de tratamento com AVC tem que ter, né? Ele tem que ter, por exemplo, uma retaguarda de neurocirurgia, né? E aí tem um neurocirurgião que possa atender aquele paciente presencialmente, idealmente em até 2 horas, né? Porque caso o paciente tenha alguma complicação da trombólise, como uma transformação hemorrágica do AVC, pode necessitar de tratamento neurocirúrgico, né? Então, apesar do atendimento neurológico ele ser por telemedicina, a gente precisa dessa retaguarda presencial da neurocirurgia. Então, essa é uma dificuldade, tá certo? Montar escalas de neurocirurgia nessas regiões mais remotas, né? A segunda dificuldade que eu vejo muito também é a alta rotatividade de profissionais de saúde nesses hospitais regionais, particularmente, né? Então, a gente tem uma rotatividade muito grande, a gente faz treinamentos periódicos das equipes, né? Equipe médica, equipe de enfermagem, mas a rotatividade é muito grande, tá? Então, às vezes, você faz um treinamento, 6 meses depois você já tem que repetir aquele treinamento, porque a equipe já mudou completamente, é um médico que não tem muito tato na área de tratamento de AVC agudo, tá certo? Então, precisa fazer esse recadastramento constante de equipe, também um retreinamento constante das equipes assistenciais. Seria uma outra dificuldade também que a gente encontra, né? Dado a extensão do território abrangível, né, a gente entende o tamanho do trabalho de treinamento que a gente tem nessas equipes aí. Carlos, excelente apresentação. Obrigado. Já respondeu até uma pergunta parte da pergunta que eu ia fazer, que é sobre os desafios, né? Você falou que o tomógrafo é um dos desafios e a gente sabe que aí o Piauí está com um projeto, né, de expansão de vários centros, onde teremos vários tomógrafos. E eu vi ali, né, em alguns hospitais, alguns que você citou na apresentação, que já são utilizados os trombólicos, né, as medicações, mas como é que vocês fazem em relação a, por exemplo, Promorá, não tem tomógrafo, né? Esse paciente ele vem do HUT, ele veio de onde, assim? Só a primeira, né? E a segunda pergunta, rapidamente, a gente sabe que padrão ouro no diagnóstico de AVC isquêmico é a ressonância magnética, né? Então, assim, você fez a ressonância, sequência de difusão, nos primeiros 15 minutos do AVC você já vê restrição à difusão. Então, isso é claro, você já consegue fazer um tratamento mais assertivo, né? E, utilizando a técnica de perfusão, você
consegue ter mais informações ainda, né, com relação ao mismatch, né, você vê a área de penumbra. Eu vi que a maioria ali das tomografias são feitas sem contraste, né, geralmente para excluir o AVC hemorrágico. E aí a pergunta é se esses pacientes eles não têm acesso à ressonância, porque é um pouco mais caro, ainda mais descentralizado. Como vocês conduzem, né, essa questão do paciente que está lá no Promorá e não tem um tomógrafo, né? Ele está numa UPA, está no atendimento, mas não tem uma tomografia propriamente para ter essa conduta do trombolítico. Então, respondendo à primeira pergunta, né, igual o doutor Nilton falou aqui, nós não temos uma porta aberta para AVC. Assim como não tem porta aberta para IEM, não existe uma porta aberta para AVC. A nossa unidade de AVC aqui em Teresina fica no Hospital Getúlio Vargas, mas o serviço não é porta aberta, né? Então, esse paciente ele vem de algum lugar mesmo, né? Quando ele vem da UPA, né, a gente não precisa que ele tenha um exame de tomografia feito na UPA, basta que ele tenha uma suspeita clínica de AVC, né? Então, as UPAs do Promorá, do Satélite, do Renascença, por exemplo, têm acesso ao aplicativo. O médico que está lá na UPA, ele atende um caso suspeito de AVC, ele coloca esse caso na plataforma, discute o caso com o neurologista, e o neurologista, se observar que é realmente um caso compatível com AVC agudo, e tendo disponibilidade de vaga, que também é um outro fator aí, né, a disponibilidade de vagas no HGV, esse paciente ele é regulado da UPA para o HGV e vai fazer o primeiro exame de imagem dentro do HGV. Tá certo? Agora, com relação à ressonância, na fase aguda nós não temos acesso mesmo à ressonância, né? Nós utilizamos apenas a tomografia, porque o objetivo principal aí é descartar a hemorragia intracraniana e ver se o paciente pode ser elegível à terapia de reperfusão. Então, basta que a gente descarte a terapia, a hemorragia intracraniana. Obviamente, vai ter aqueles casos que poderiam se beneficiar de uma ressonância com perfusão, como você falou, por exemplo, né, o wake-up stroke, que é o paciente que acorda com sintomas neurológicos. Perfusão ajudaria bastante, né, para a gente ter uma noção de quanto tempo esse paciente já está com déficit neurológico, mas não é a nossa realidade. Então, a gente usa apenas a tomografia mesmo para essa decisão de fase aguda. Agora, durante a internação no HGV, tá certo? Para fins de investigação etiológica, esse paciente ele pode fazer ressonância eletivamente. Então, por exemplo, ele faz ressonância lá no CI, eletivamente, tá certo? Mas para a fase aguda, realmente, nós utilizamos apenas a tomografia sem contraste. Aí, aqui, no HGV, ainda para analisar possíveis casos elegíveis de trombectomia, a gente também faz a angiotomografia, ainda na fase aguda também. Bom, obrigado. Boa tarde, Carlos. Boa tarde. Parabéns pela apresentação. Obrigado. Um questionamento que você botou só um endpoint de morte, mas, assim, está sendo medido, por exemplo, o tempo de permanência desses pacientes que foram submetidos nesse período e qual foi o nível de incapacidade que ele saiu ao final, se você teve melhora isso está sendo medido particularmente na unidade de AVC do HGV, tá certo? Que é onde a gente já tem um segmento mais horizontal desses pacientes, né? Esses pacientes ficam internados num setor que é dedicado apenas ao tratamento de pacientes com AVC, então é uma enfermaria destinada apenas ao manejo de pacientes com AVC. E aí, nesse caso da unidade de AVC do HGV, a gente já está verificando essas medidas aí de desfecho funcional em termos de sequelas neurológicas, né? Por exemplo, a escala de incapacidade, de ranking, a gente ainda não tem dados oficiais sobre isso, tá certo? Mas esse acompanhamento ele é feito com relação também ao desfecho funcional, não só à mortalidade. Nos demais hospitais regionais, isso não é uma realidade. Inclusive, esse ainda é um ponto, é um desafio para a gente, porque a nossa linha ela ainda realmente é muito focada no manejo agudo do AVC, tá certo? Mas a gente ainda falta um pouco ampliar esse cuidado para aquela fase mais ambulatorial e para a fase também de investigação etiológica ainda dentro da internação, né? Então, por exemplo, a maioria dos hospitais regionais hoje não tem uma equipe de neurologista para fazer o acompanhamento diário desse paciente ao longo da internação. Então, a gente presta aquela assistência ali na fase aguda, dá as orientações de trombólise, cuidados de trombólise, orienta que investigação deve ser feita, tá certo? Mas a nossa plataforma ela não trabalha com o segmento diário desse paciente, né? Então, assim, a investigação etiológica ela é feita pela equipe local. E aí a gente não tem dados de como é o desfecho funcional desses pacientes na maioria dos hospitais regionais. A unidade de Floriano recentemente ganhou a unidade de AVC. Aí a gente vai poder fazer esse acompanhamento mais de perto. Então, atualmente mesmo, a gente consegue fazer esse acompanhamento de desfecho funcional mais na unidade de AVC do HGV. Nos outros hospitais regionais, a gente ainda não consegue ter esse acompanhamento.
Doutor Carlos, boa tarde. Boa tarde a todos. Eu me chamo Luiz Maia, sou médico há 40 anos em Floriano e quero parabenizá-lo pela magistral apresentação, inclusive trazendo meta-análises. Eu já estou aposentado, mas eu quero trazer, não é uma pergunta, eu quero fazer um testemunho aqui de gente que mora no interior do Piauí. Eu fui secretário, tive a honra de ter sido secretário municipal de saúde de Floriano, no início dos anos 2000, e a gente tinha uma dificuldade muito grande em algumas especialidades. Eu quero parabenizar, inclusive, eu não sou de fazer muita elogio assim, para a gestão pública, mas eu quero fazer pela descentralização, realmente, da neurologia, que é um nó crítico, né, na assistência à saúde pública no estado do Piauí, quiçá no Brasil, porque é uma especialidade difícil, né? Inclusive, a residência é muito longa, a gente sabe disso, e não tem uma interiorização muito interessante. Então, a gente era espectador da morte de quem tinha AVC, né, em décadas passadas, em 2, 3 décadas atrás. E assim, a descentralização foi uma coisa fundamental. O Hospital de Floriano hoje tem uma equipe de neurologistas excelente, né, Hospital Regional, que atende aquela região inteira, porque regulação é uma palavra quase proibida para AVC. Né? Regulação é uma coisa que demora, que tem uma fila. A gente sabe como é que funciona a regulação. Eu digo muito, eu conto essa história muito, porque eu contava o problema de saúde que a gente tinha aqui no Piauí, quando eu vim de Floriano para cá, que é uma cidade que fica a 240 quilômetros ao sul, para os que não são do Piauí, e eu vinha contando as ambulâncias, né, porque Teresina concentrava toda a assistência de acidente vascular cerebral do estado, toda. Nós fizemos uma PPI, que já tem uns 10 anos, toda a regulação era para Teresina, quer dizer, daqui que chegasse de corrente, que dista 1.000 quilômetros, o paciente já tinha falecido na estrada, morria muita gente dentro de ambulância, né, a gente sabe disso. Tinha muito óbito, então eu quero parabenizar, inclusive, esse serviço de telemedicina. Essa é a verdadeira telemedicina, que é a integração de serviços, né, onde um especialista dá orientações. Em Floriano, nós tivemos algumas experiências também na UTI. Quando a gente instalou a UTI de Floriano, a gente tinha um convênio com o Albert Einstein. Então, a corrida de leite na UTI tinha um especialista, um intensivista interessante. Eu assisti, né, era uma coisa maravilhosa. Então, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Parabéns mesmo, de verdade. Um testemunho aqui da nossa situação que era. Eu acho que já é um avanço, viu, doutor? Nós vamos chegar na ressonância. Mas a gente não tinha nem nada disso. A gente era espectador da morte. Né, em relação ao AVC, deixava lá o paciente, ou então saía com muita sequela, né, muito sequelado. Então, assim, eu acho que esse é um exemplo de avanço na telemedicina. Muito parabéns, de verdade. Obrigado. É esse tipo de relato que empolga a gente, né? Na realidade, até 3 anos atrás, praticamente não se tratava o paciente na fase aguda do AVC, né? A gente ficava realmente como espectador na rede pública, né? Então, a gente já avançou muito, existem grandes caminhos ainda a serem percorridos, né? Mas, sem dúvida, já é um grande ganho para essa população. Obrigado. Obrigado ao Dr. Carlos. Você recebe lá um presente desse 3º Fórum de Executivos em Saúde do Piauí. E pousa para a fotografia, por gentileza. Muito obrigado.